Boa noite, meus amigos. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Não estava preparando gravar esse vídeo, meio que esse vídeo veio assim de última hora. Agora são 10 para as 11 e há poucas horas atrás um amigo me chamou, um amigo que, assim como eu, saiu da Instituição Universal, mas ele tem encontrado alguma dificuldade no desenvolvimento dele espiritual, no crescimento dele, no conhecimento da fé. E ele tem tido algumas recaídas em algumas áreas da vida dele. E ele me chamou há pouco tempo atrás, algumas horas atrás, pedindo ajuda. Ele havia bebido e ele estava muito alterado e ao mesmo tempo nervoso com a situação de não conseguir vencer o pecado. Talvez não, um pecado que até então ele havia conseguido vencer na instituição universal. E aí ele estava em dúvida, porque agora, entendendo toda a doutrina e erros da instituição universal, ele não estava conseguindo vencer o pecado e ele estava se vendo novamente no pecado e ele me pediu ajuda. E no pedido de ajuda dele, ele me indagou se Deus ainda, se Jesus ainda o perdoaria, porque todas as vezes, muitas vezes ele estava caindo no mesmo pecado, ele estava voltando para aquela condição que outrora ele estava e caindo em muitos vícios. E um desses vícios é a pornografia e a bebida. Na fala dele, ele me disse o seguinte: eu não sei se Jesus vai me perdoar, porque eu sempre peço perdão e volto para o mesmo pecado. E uma outra indagação dele é: eu não consigo seguir a Jesus. E aí, isso me deixou um pouco inquieto. Na verdade, eu estou com um tablet aqui na mão, por isso da claridade no meu rosto. Mas ele me indagou com relação ao fato de dele cair muitas vezes nesse pecado e talvez Jesus não aceitá-lo. E ele, como eu, ele saiu da instituição universal. Ele, de certa forma, ele viu os erros da instituição. Ele entendeu a doutrina errado, viu que quase tudo lá dentro eram heresias. E ele foi buscar uma outra denominação. Não vou citar o nome dela, porque não convém. Mas ele foi buscar uma denominação bem diferente da Universal, uma instituição que fala da graça, e pela fala dele, me parece que ele não entendeu a graça. Então, não basta sair da Universal, porque muitas vezes as pessoas saem decepcionadas. Elas saem decepcionadas com Deus, elas saem decepcionadas com elas, e aí há uma gravidade. Porque quando ela sai decepcionada com elas, passado um determinado tempo, ela vai entender que ela não foi enganada, mas ela se deixou enganar. Mas quando ela sai decepcionada com Deus, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Imagina você se decepcionar com a única pessoa que pode te ajudar. Imagina você culpar do seu próprio engano uma outra pessoa. Ou seja, você se deixou enganar, mas você culpa outra pessoa por você ter se deixado enganar. Então, quando a pessoa sai decepcionada com ela, rapidamente Deus ele pode trabalhar na vida dela e restaurar e trazer a esperança a ela dentro do Evangelho. Mas quando ela sai decepcionada com Deus, aí realmente é bem mais difícil. E eu tenho visto dois tipos de pessoas saindo da instituição: pessoas decepcionadas com Deus e pessoas decepcionadas com elas, que era o meu caso. Eu saí decepcionado comigo por
eu ter me deixado enganar por muito tempo. E aí, tem eu vou voltar aqui no caso do meu amigo e vou responder com relação ao fato dele viver caindo no pecado. Tem uma pessoa que saiu da Instituição Universal, que tem um canal também, que agora ele se julga ateu. Ele se julga ateu. Porque ele agora diz que Deus não existe. Porque ele foi procurar Deus e ele viu que Deus não existe. Porque ele saiu da Universal e só foi buscar Deus em lugar que Deus não está. Então ele saiu da Instituição Universal, e é isso que muitas pessoas têm feito. Saindo da Instituição Universal e procurado outras casas de caboclo igual à Universal. Você vai se decepcionar, quer dizer, você vai se decepcionar com o Deus que eles estão te vendendo. E não o Deus dos evangelhos. Não o Jesus que transforma vidas. Então, as pessoas elas estão saindo desta forma, e esse cidadão me criou um canal e ele tem alguns seguidores onde ele fala que ele é ateu agora, que ele não acredita mais em Deus, porque Deus não existe. Ele foi procurar, imagina você sair da Universal e ir para a Mundial, aí sai da Mundial decepcionado, vai para a Igreja da Graça, depois sai da Igreja da Graça e vai para a Plenitude, depois da Plenitude você vai para Renascer. É para se decepcionar, mas não com Deus. Mas é com a sua burrice e ignorância. E então, esse tipo de pessoa, ela se deixa levar por qualquer evento de doutrina, por qualquer historinha. Porque se ele tivesse chegado numa outra igreja, talvez que aquilo que foi vendido na Universal tivesse funcionado na vida dele, ali ele ia falar que Deus estaria. Porque ele quer um Deus que produz resultado instantâneo. Ele quer um Deus fast food, um Deus que dá respostas rápidas. Eu dou oferta, eu dou dízimo, eu coloco o sacrifício e Deus responde. Me desculpa, isso não é Deus. Isso é fast food. Isso é fast food. Você passa, faz seu pedido e recebe na outra ponta. Deus não é assim. Então, a sua decepção com Deus nem é com Deus. Mas se você pensar só um pouquinho, usar um pouquinho disso aqui, ó, da cabeça, não a fé inteligente que a Universal vende, mas usar um pouquinho da cabeça e falar, poxa, o que eu fui buscar nestas igrejas? Por que eu estou tão decepcionado? Eu fui buscar Deus e foi Ele que me decepcionou? Ou eu fui buscar os meus próprios interesses e eu me deixei enganar? Então, é essa pergunta que você se deve fazer para entender o porquê você está saindo da instituição. Segundo, Deus, ou o Senhor Jesus, ele morreu por todos os pecados, presente, passado e futuro. O fato de você cair no mesmo erro várias vezes não deve ser considerado normal. Porém, é compreensível. Deixa eu ser bem claro. O meu amigo, agora voltando para o meu amigo, ele me indagou se Jesus ainda iria perdoar ele. Porque ele pecou várias vezes e cometeu o mesmo erro várias vezes. Até pensou em voltar nas reuniões de libertação e aqueles encontros de curas do vício na Universal. E eu falei para ele, opa, não, você não entendeu. Primeiro, nem a graça e nem o sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero ler uma passagem que está no livro de Romanos para mandar esse recado para o meu amigo, só para vocês saberem, tá, pessoal? Amanhã eu vou na casa dele para conversar com ele pessoalmente, porque é uma pessoa que precisa de ajuda. E o entender a graça não tem a ver com conhecimento teológico, mas com a própria revelação do Espírito Santo para que você entenda o sacrifício de Jesus. Então não é algo que eu vou falar para ele e ele vai entender a graça, mas é a própria iluminação do Espírito Santo na mente e no coração dele, com a exposição, com a pregação da palavra de Deus, que vai convencê-lo, que vai fazer entender a graça
Senão ele vai ficar girando e rodando por igrejas e a vida dele não vai mudar e ele vai continuar refém do pecado. Por quê? Entenda. Vamos lá. Romanos 3, capítulo 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, ao qual Deus propôs a propiciação. Ele foi oferecido por todos, não foi para alguns. Porém, nem todos vão aceitar esse sacrifício. Então, quando você peca, que você acha que Jesus não vai te perdoar, aqui está dizendo que ele morreu, ele é a propiciação de todos, por todos. Ele morreu por todos, porque todos pecaram. Então, quando você diz, ou me pergunta, se Jesus ainda vai te perdoar, ele morreu por todos os pecados. A questão é, você não se perdoa pelo teu ato, porque você está olhando para o que você está fazendo e você não está olhando para o que Jesus fez. Quando você olha para a obra de Jesus na cruz e se convence de que o sacrifício dele é suficiente, ele paga o seu escrito de dívida no sangue que ele derramou na cruz por todos e por todos os pecados. Você é perdoado. Ah, mas eu vivo caindo no pecado. Aí é a tal coisa. Você confia que Jesus morreu pelo seu pecado. Você confia que ele te perdoou. Isso é a fé. Agora, você tem que ver qual é o caminho que você está andando. Não basta só crer que Jesus morreu pelo seu pecado e pelo meu pecado. Não basta só crer. Mas essa crença, ela tem que vir manifestada de uma nova postura, uma nova forma de viver. Como? Imagina que você pega um carro zero na loja. Imagina que você comprou um carro zero na loja. Imagina que você vai passar por uma estrada cheia de prego. Qual é a probabilidade dos pneus estourarem ou de furarem? Uma estrada cheia de prego. É muito grande, certo? Por quê? Porque você está indo por uma estrada cheia de pregos. Agora imagina você pegando um carro zero e indo por uma estrada que você conhece, que você vai se desviar destes pregos. Você não vai passar pela estrada de pregos, você vai passar por uma outra estrada. Você vai desviar o seu caminho. Pneu pode furar na outra estrada? Pode. Mas a probabilidade é menor. Então o que a gente tem que fazer com a nossa vida espiritual? Primeiro, alimentar a nossa vida, conhecer ao Senhor Jesus, conhecer aquele que morreu na cruz por nós, conhecer a sua obra, conhecer o seu caráter, conhecer o seu amor, buscar isso de toda força, priorizar isso mais do que qualquer outra coisa. É como namoro. Quando você está namorando, você conhece, você se encanta com vários gestos, atitudes da pessoa, até se casar com ela. Com Jesus não é diferente. Você precisa conhecê-lo para começar a amá-lo. Primeiro, quando você começa a buscar o conhecimento dele, entender a obra dele, entender por que ele veio, por que ele morreu naquela cruz, por mim e por você.
Você começa a ter admiração e você vai buscando na palavra dele essa proximidade. A fé aumenta por isso. A fé aumenta pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. É o que está escrito. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Seja na igreja, seja em casa, no seu momento de leitura, no seu devocional. A fé e a esperança que cresce, que vai arder nos nossos corações, parte disso, dessa leitura. Hoje a gente tem celular, eu estou aqui com um tablet na mão com a Bíblia instalada. Eu tenho a minha Bíblia de papel. Então, como vencer o pecado? Primeiro, fugindo da estrada de prego, fugindo das ciladas, fugindo dessas situações que te fazem cair. Meu amigo tem um problema da bebida e da pornografia. A pornografia, ela é um dano que me acometeu durante muitos anos da minha vida. Fazem 5 anos que eu nunca mais acessei. Por que eu nunca mais acessei? Porque eu fui cortando todos os gatilhos que acendiam a necessidade e o desejo pela pornografia. O que? Situações, filmes que me remetiam a isso, programas de televisão. Eu fui cortando os gatilhos, fui cortando as amizades. Lembra da estrada de prego? O prego são as pessoas que te levam para esse caminho. Corta, trilha outro caminho, vai por outro caminho que não tenha esses pregos. Porque o teu pneu não vai aguentar. Porque nós não nos tornamos super-homens da fé. Somos falhos ainda. Podemos cair se nós não vigiarmos. A própria palavra de Deus fala que o diabo ele anda ao nosso derredor esperando o vacilo. O diabo, pessoal, trabalha com o tempo. Ele não precisa vir com toda a sede ao pote em nós. Ele trabalha com o tempo. Ele vai colocando esses pregos no nosso caminho. Ele vai colocando esses pregos. E esses pregos vão aumentando. Vai chegar uma hora que o nosso carro, a nossa vida, vai estourar. Porque a gente está trilhando um caminho que não é um caminho saudável, que não é um caminho bom. Eu tenho um asfalto bonzinho deste lado, que é a palavra de Deus, e tenho do outro lado um caminho de terra cheio de pregos. Eu tenho que escolher o que eu vou seguir. Eu tenho que escolher. E para você, meu amigo, que acha que Jesus não vai te perdoar, ele já te perdoou. Basta você se perdoar e se voltar para ele. Lá em Efésios 2:8, deixa eu parar aqui o vídeo só um minutinho. Dando continuidade. Em Efésios 2:8, a palavra de Deus diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quando ele fala assim, eu não consigo, é justamente para que não seja pelas obras dele, mas seja pelo sacrifício de Jesus. Então, quando você fala para mim, eu não consigo, que bom que você não consegue. Porque é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo disse isso. Paulo disse isso. Porque ele diz que quando ele era fraco, que ele estava forte. E quando a gente acha que a gente está forte, a gente é fraco, a gente cai. Porque a gente começa a achar que tudo que está acontecendo conosco é obra nossa. É o meu sacrifício, é o meu esforço. Não. É obra da graça de Deus. Tão somente graça de Deus. Somos salvos pela graça. A chave de você se ver livre do pecado é entender a graça. Busque essa graça com toda a sua força, com todo o teu desejo. Se debulhe na palavra de Deus, busque o conhecimento, ouça mensagens de pregadores
pregadores que têm um compromisso com a palavra de Deus. Sabe? Existem igrejas sérias, não são todas iguais. Hoje eu estou inserido num corpo. Hoje eu frequento uma igreja batista. Não são todas iguais. Tem igrejas e igrejas, pastores e pastores. Mas eu tenho referências. Hoje eu tenho referências de pessoas que me acrescentam no meu crescimento espiritual. Eu frequento hoje, sou membro de uma igreja batista, mas de vez em quando eu vou num congresso na presbiteriana para aprender mais de Deus, para aprender a me relacionar melhor com Deus e melhor com as pessoas. Nós não somos melhores. O fato de hoje eu fazer os vídeos que eu faço é para dividir um pouco do que eu descobri, que é o tesouro, que é oculto e revelado àqueles que desejam conhecer a Deus, servir a Deus, entregar suas vidas a Deus, seus projetos, seus sonhos. Eu não busco mais a Deus para ganhos aqui. Isso aí é o meu trabalho e a graça dele, desculpa, e a graça dele. Eu trabalho, Deus me abençoa. E se ele não abençoar, ele vai me dar condição de viver. Eu não vivo mais preocupado com o dia de amanhã. Eu confio nele. Ele também fala isso. Você vê que Jesus, ele tem sempre a palavra para trazer esperança para nós. No Sermão da Montanha, ele também fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, beber, vestir. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de desemprego. Mas a minha confiança é Deus. Eu não vou me desesperar. Eu não posso acrescentar nada. Eu não posso aumentar um dia a minha vida. Não posso. Ele sabe de todas as coisas. Tudo está nas palmas da mão dele. Jesus, Deus, é princípio e fim, alfa e ômega. Ele sabe de todas as coisas. Eu sou limitado, você é limitado, mas Deus não. Nós queremos limitar Deus achando que Ele não pode mais nos perdoar. Meu amigo, Ele morreu pelo teu pecado também, da pornografia, da bebida, do vício, de todo e qualquer vício, do roubo, do adultério. Você que está me ouvindo aí do outro lado, que está vivendo na prática do pecado, saiba que Jesus, ele te perdoa. Mas a pergunta é: você se perdoa? Você se perdoa? Porque se você não se perdoar, nem ele vai te perdoar. Mas a graça dele se renova a cada dia sobre a minha vida e pode se renovar sobre a sua vida. Eu disse para o meu amigo o seguinte: meu amigo, hoje não adianta eu ir até você está alterado. Toma um banho, toma um café forte sem açúcar. Amanhã eu vou até você, a gente vai conversar, eu vou tentar te ajudar. Mas olha, não se culpe pelo que você fez até 20 minutos atrás, ou que você fez o dia inteiro de errado. Enquanto houver fôlego de vida, a graça de Deus pode se renovar sobre a sua vida. E para você que está passando alguma coisa aí do outro lado, eu não sei o que você está passando, eu não sei sobre o que você é escravo hoje, que pecado te escraviza. Saiba que Jesus, a graça dele, pode transformar, pode trazer esperança. Se perdoe. Busque o caminho bom, busque o asfalto bom. O asfalto bom é a palavra dele. Está aqui, ó. Estou aqui num tablet, tecnologia. Nada, não tem desculpa que você possa dar para justificar você estar caindo no pecado. Se você está caindo no pecado é porque você quer, não é porque você é fraco, mas é porque você deseja o pecado. Nós somos assim. Eu também já fui um dia assim, já desejei o pecado porque o pecado me trazia prazer. Mas eu consegui vencer por conta da graça dele. Enquanto eu achei que eram as minhas forças, eu fui escravo do pecado. Quando eu falei: Jesus, eu não consigo, eu não tenho força para isso, mas o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados. E ali eu confiei no sacrifício dele. E ali a minha vida começou a mudar.
E ali começou uma nova trajetória para mim. E ali nós mudamos de igreja, encontramos a Deus de verdade e buscamos hoje viver a nossa vida para a glória dele, não mais para a nossa glória. Vivemos por aquele que morreu por nós. Hoje não me interessa ter coisas. Se ele me dá, amém. Se ele não me dá, amém do mesmo jeito. Eu aprendi a viver muito, com pouco, mas com tudo contente com Jesus. Foi ele que morreu por mim. Eu não conseguiria. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu consigo porque eu sou forte. Não vem por obras, meu amigo, minha amiga, minha colega. Não vem por obras. É por graça. É pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Então, que você possa buscar esse amor de Deus, a graça dele, a salvação através de Cristo Jesus, pelo sacrifício daquela cruz. É triste, é porque a gente não pode fazer nada, a gente fica impossibilitado. Mas eu entendo que tem muita gente como ele, presa no pecado, preso na culpa. Mas saiba que Jesus, ele morreu por você também. E ele pode te dar a salvação. Não olhe para o que você faz. Não olhe para o que você fez. Olhe para a cruz. Olhe para o que Cristo fez e peça a Ele: Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, me ajuda no meu pecado. Me ajuda naquilo que me escraviza. Me ajuda naquilo que me dá prazer, Senhor. Eu tenho prazer naquele pecado, mas eu desejo mais conhecer o Senhor. Eu desejo mais agradar ao Senhor. Essa deve ser a sua oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aonde chegar esse vídeo, que Deus possa fazer uma obra, que a graça dele seja revelada para você. Não são as minhas palavras que vão te convencer. Por mais ou por melhor que eu fale, por mais claro que eu fale, se o Espírito Santo não te convencer, tampouco eu vou convencer. Porque foi o Espírito Santo que me convenceu. Foi a graça e misericórdia dele que chegou na minha vida. E ali eu passei a confiar, independente do que os meus olhos veem, independente da situação. Eu aprendi a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe a cada um e até uma próxima.